Fala moço, fala mocinha, sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da loja do concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. A loja do concurseiro, é claro, não poderia ficar de fora e está fazendo parte do Concurso Nacional Unificado. A loja que tanto aprova, a loja que tanto tem experiência na banca, que é a Banca 6 Gran Rio, está e vai fazer parte da tua aprovação. O concurseiro, nós sabemos, não pula o vídeo, ele não quer perder tempo. Então, eu vou ser extremamente prático. Nós estamos hoje aqui para mostrar o trabalho do professor Antônio Pantoja. E o professor Antônio Pantoja vai pegar alguns tópicos de história que estão contidos no primeiro módulo, que é justamente falar da independência até o processo de redemocratização. Antes de falar do processo que vai da independência até a redemocratização, eu quero te chamar a atenção para isto aqui. A loja está oferecendo um curso completo e o nosso diferencial, além do material em PDF, são as nossas videoaulas. E as nossas videoaulas utilizam uma tecnologia única, que é este quadro aqui. Além de oferecer a apostila em PDF, além de oferecer as videoaulas, nós estamos ofertando 40 dias de aula ao vivo. 40 dias de aula ao vivo com professores alternados com os mais diversos conteúdos. Importa para vocês que nesses nossos 40 encontros nós vamos trabalhar determinados tópicos. E além de trabalhar o tópico, exercício, que você precisa é entender como a banca pensa, como é que ela te cobra. Então, moço, para você não pular, estamos oferecendo apostilas em PDF, o nosso curso completão com as videoaulas, são para mais de 300 videoaulas e também não fica de fora. A partir do dia 19 de fevereiro, de segunda a quinta-feira, nós vamos ter 40 encontros das 19 às 22 horas. Lembrando, as nossas aulas são práticas, você vai ver como funciona agora. Lembrando que se você não puder assistir esta aula ao vivo, esta aula ficará gravada. Vamos falar o que interessa. Pantoja, quanto custa? Ei, moço, investimento de R$ 540. A loja está chamando você para pagar R$ 420. R$ 420 é transformar teu sonho em realidade. Lembrando que você pode parcelar nos seus cartões. Repetindo, R$ 420 para um curso completo, bloco 8, nível médio. Lembrando também dos nossos 40 encontros com transmissão ao vivo. Não pulou? Beleza. Como é que vai ser o nosso encontro ao vivo? Eu vou estar aqui com vocês online e eu começo com um tópico. Qual é o tópico que eu vou começar? Eu vou falar sobre segundo reinado. Se eu estou falando sobre segundo reinado, atenção, vai de 1840 até 1889. Segundo reinado é o período em que Dom Pedro II assume o poder. E neste período que Dom Pedro II assume o poder, a economia do Brasil, principalmente em 1840, não estava indo bem. É justamente quando Dom Pedro II assume o poder que os ingleses e os norte-americanos
começam a se interessar pelo café. Beleza? Produto que não possuía concorrência no mercado internacional, e esse produto vai ser valorizado principalmente no período da Revolução Industrial. Estamos no século XIX, a Revolução Industrial precisa que o trabalhador esteja aceso, dinâmico, ligado, e nada melhor do que as propriedades estimulantes do café. Inglaterra e norte-americanos passam a importar café. Só que o café não era produzido em grande quantidade. E aí você já entendeu, oferta, procura. Eu terei uma procura muito grande pelo café. Só que a produção não era tão grande. E o preço do café só tende a subir. Eu produzo algodão, esqueço, vou plantar café. Eu pensava em produzir tabaco, esquece, produz café. Só tem um detalhe, moço, que o café, diferente dos outros produtos, exige uma temperatura amena, que não seja o calor do Nordeste e que não seja a temperatura extremamente fria do Sul. E esta condição amena você vai ter no atual Sudeste. Deste atual Sudeste vem do chamado Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, e do Vale do Paraíba ele vai avançar até o chamado Oeste Paulista. A partir do momento que eu entendo que eu preciso de uma terra específica para plantar, seria a terra rosa, rosada. E os italianos falavam rosa e nós colocamos terra roxa. Nós precisamos de uma altitude e precisamos de uma temperatura amena aqui no atual Sudeste. Outra questão, diferente das outras culturas, o café não é um produto que você planta neste mês e colhe no final do ano. Não. O café exige que você tenha dinheiro para poder esperar por no mínimo 4 anos. Eu planto o café, vou esperar 4 até 5 anos para o fruto ser colhido. Então, as especificidades da economia cafeeira vai exigir investimento que muitos fazendeiros não vão ter. Beleza? Segundo ponto, que é extremamente importante, a economia do café, ela vai fazer de forma não planejada a ocupação desta região. De novo, que nós vamos sair do Rio de Janeiro até chegar ao que tu chamas de Oeste Paulista. A banca escolhida, Seis Gran Rio, ela não exige que você tenha apenas conteúdo. Ela vai exigir que você saiba fazer a leitura de um documento. A banca entende que este mapa é um texto. Então, nós temos que saber ler o texto. Aí você em casa dá aquele pause e dá aquele zoom. Você vai perceber que esta região verde está escrito terrenos despovoados. Vai existir um projeto de ocupar essa região, porque no momento que eu ocupo esta região, eu vou ter uma produção maior de café. Lembrando que tanto a economia da borracha, Amazônia, século XIX para o século XX, como a economia do café, ela vai proporcionar que o Brasil viva um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento urbano
E a economia do café, como a economia da borracha, vai trazer para o Brasil a ideia de Belle Époque. Você pode afirmar que a economia do café, a economia da borracha vão trazer a Revolução Industrial tardiamente para o Brasil. E é a partir do café, é a partir da economia da borracha que você vai ter a chamada urbanização e que você vai ter a presença de indústrias. É por isso que você vai encontrar em alguns livros o tema: o café é o progresso. Beleza? Então, a prova te dá um documento que é o mapa. Aí você tem que fazer a leitura. Atenção! O quadro econômico que motivou a criação da SPI, que é justamente um órgão de povoamento, está elaborado principalmente pela atividade da cafeicultura. Nós só vamos poder fazer a ocupação graças à economia do café. Esta economia do café, falei o que para vocês? Expandiu do Rio de Janeiro e vai chegar até o oeste paulista. Olha aqui que necessitava de mão de obra imigrante. Mão de obra imigrante para suprimir, para tirar, né, o prejuízo que nós tínhamos. Qual é o prejuízo? O trabalho escravo estava sendo combatido mas com muito mais força, principalmente no século XIX. Atenção, moço! Atenção, mocinha! Nós sabemos que desde o momento que os negros vieram para o Brasil, os negros vão resistir à escravidão. O negro resiste à escravidão, e está no tema do teu edital, através da fuga. O negro resiste à escravidão, mantendo a sua identidade, fala, alimentação, religiosidade. Está no edital, moço, fica ligado. E este negro, ele vai resistir à escravidão através das fugas, dos quilombos. Resistência escrava. O que acontece? Quando Dom Pedro diz independência ou morte, o Brasil precisa da ajuda inglesa. E os ingleses, no primeiro momento, não estão muito próximos ao Brasil em relação a Portugal. O Brasil queria que a Inglaterra fosse um meio termo para que Portugal reconhecesse a independência. Qual foi o acordo que fizeram? O acordo foi: Inglaterra ajuda no processo de independência? Sim. E o que é que os ingleses desejam? O fim da escravidão. Professor, por que os ingleses querem o fim da escravidão? Aqui na loja. Os ingleses já estavam explorando o continente africano. E os ingleses estavam retirando minério, carvão, diamante do continente africano. Deixa o africano lá. 2, os ingleses sabiam que o Brasil tinha uma influência muito grande em determinadas áreas do continente africano. A Inglaterra não quer isso. A Inglaterra não quer o fim da escravidão porque a Inglaterra tomou consciência que é errado. A Inglaterra quer o fim da escravidão por fatores estratégicos. Em algum lugar da tua vida, também você ouviu falar que os ingleses querem o fim da escravidão, porque com o fim da escravidão, aquele homem que não recebe salário vai receber. E este homem, ao receber salário, vai poder comprar os produtos ingleses. Isso é o último fator. Fica com os 2 primeiros, beleza? Então, eu estou colocando para vocês que
o processo de fim da escravidão é um processo que se dá desde a chegada dos escravos no Brasil. Acontece que os ingleses estão revoltados com o Brasil, porque o Brasil fez um acordo e não cumpriu. A Inglaterra pressiona, a Inglaterra vai criar leis e os ingleses vão apreender navios que são encontrados escravos, a tripulação será presa, enforcada. E o que interessa agora, jogo rápido, em 1850, por conta das pressões da Inglaterra, por conta das pressões internas, por conta do movimento abolicionista feita pelos escravos e ex-escravos, você vai ter em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. Importa, porque esta Lei Eusébio de Queiroz, ela vai, de fato, proibir a entrada de navios negreiros. Olha para a imagem. Nós estamos no século XIX. E no século XIX, a economia do café, ela está transformando as cidades. Ela está trazendo o comércio. E cada vez mais as pressões para acabar com a escravidão só tende a aumentar. Então, a Lei Eusébio de Queiroz é um dos passos para que a escravidão acabe. Haviam grupos que eram favoráveis ao fim da escravidão e os outros grupos que não queriam de forma alguma o fim da escravidão disseram que, se o fim da escravidão vai acontecer, que seja de forma lenta e gradual. Esquema que tem que ficar na tua mente. Você já percebeu que existe toda uma tendência para trazer para o Brasil um número maior de imigrantes. O que é que muitas vezes na pressa o professor ele passa errado para vocês. Sempre nós colocamos para vocês uma informação de que a imigração no Brasil é no século XIX. Parou. Portugueses que vieram para o Brasil no século XVI é imigração. Um número que nós não comentamos de franceses, holandeses é imigração. Número de ingleses que vieram para o Brasil também é imigração. Então, o que é que você vai dizer? No século XIX, nós vamos ter um projeto do governo brasileiro. Qual é o projeto do governo brasileiro? Nós vamos, enquanto governo, não é algo espontâneo, trazer os imigrantes. Por que nós queremos trazer o imigrante? Entre aspas, diziam que o trabalho imigrante era mais produtivo. Sabemos que isso é preconceito. Tanto o trabalho escravo quanto o trabalho imigrante será produtivo. Acontece que o negro, ele só tinha um estímulo para trabalhar, que era não receber o açoite, o castigo. Tira da tua cabeça a ideia de que o imigrante, quando veio para cá, era uma mão de obra qualificada. Ei, moço, o imigrante italiano, japonês, chinês, não sabia o que era café. Ele não tinha a mínima ideia do processo. Então, a mão de obra qualificada era a mão de obra escrava. O que é que você vai entender agora? Que, na verdade, esse imigrante, quando ele vem para cá, sim,
ele vem substituir o trabalho escravo. Mas esse imigrante, quando vem para cá, ele vem atraído por outros motivos. Segundo ponto que é importante, nós queremos o trabalhador assalariado, porque eu acredito que este trabalhador assalariado, ele vai possibilitar retorno no investimento. Como isso? Você trouxe o imigrante para cá, você gastou uma grana, mas o imigrante vai pagar pela passagem, o imigrante vai pagar pela alimentação. Dá uma pesquisadinha que vale a pena. A vinda do imigrante para o Brasil, sistema de parceria e sistema de colonato. Vale a pena você dar uma pesquisada. Item 3, lenta urbanização. Quando nós nos interessamos pela economia do café, o café explode. Os ingleses sabem que eles estão jogando dinheiro no Brasil e eles também querem lucrar. Ingleses vão trazer bancos para financiar, os ingleses vão também utilizar a ideia do café para o trem, para as ferrovias. E também vale a pena você fazer uma leitura, assiste uma videoaula sobre o Barão de Mauá. O Barão de Mauá é um dos homens que pensa diferente no segundo reinado. E é o Barão de Mauá que salva o Banco do Brasil, e ele permanece até hoje, e ele é um dos homens que investe nas ferrovias, no trem a vapor, na modernidade. É o Mauá que também pensa que o trabalhador tem que ser livre. Então, muitos cafeicultores, ao invés dos imigrantes, vão trazer o quê? Vão trazer o trabalhador assalariado? Não, vão utilizar o seu ex-escravo. Item importante, aumento do mercado interno. A vinda dos imigrantes para o Brasil vai fazer com que nem todo esse imigrante ele vá trabalhar no café. Nem todo imigrante que veio para cá é um homem pobre, sem renda. Muitos imigrantes que vieram para cá, eles vão trazer os seus produtos, eles vão realizar a venda de diversos produtos e é aqui que você vai ter, palavra rápida, a ideia que você tem do chamado profissional liberal. Muitos desses imigrantes vieram com as suas ferramentas, trouxeram a expertise, conhecimento, profissão. Beleza? Então, você está compreendendo o quê? Você está compreendendo que a banca, que o edital exige que você tenha o conhecimento que a economia cafeeira ela vai realizar justamente o processo lento entre a transição do trabalho que era escravo para o trabalho assalariado. E nessa transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, eu também tenho o quê? A mentalidade. Dom Pedro II também desejava embranquecer o Brasil. O Brasil era negro. E vamos imaginar, o negro não era visto como algo moderno, intelectual. E aí você vai ter várias ideias preconceituosas que permanecem hoje da ideia de que o europeu é o civilizado. Vamos discutir isso no outro momento. Importante para nós. Já mostrei que para acelerar o processo de imigração, nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz e esta Lei Eusébio de Queiroz vai reduzir
o número de entrada de escravos e vai aumentar o número de imigrantes. Após a criação da Lei Eusébio de Queiroz, em menos de 10 anos, o número de imigrantes chega a ser pelo menos de 7 a 10 mil a mais. Então você pode ter na sua prova um gráfico mostrando justamente a elevação do número de imigrantes. Se eu não tenho a facilidade de adquirir o escravo, não consigo comprar em outras províncias, eu vou ter que utilizar o trabalho imigrante. Beleza, pessoal? Muito bem. Notem, eu contextualizei para vocês. Eu mostrei para vocês todo o contexto histórico. Isto que eu fiz em menos de 3 minutos vem na tua cabeça. Professor, como é que a banca cobra? Como é que a Sesgran-Rio vai cobrar este tema? Muito bem, todo o conteúdo que nós discutimos agora, em menos de 2 minutos, você já fez essa retrospectiva. Sério. Questão da banca Sesgran-Rio. Nós temos uma imagem. E nesta imagem você vai ter o cafezal e é visível que você vai ter ainda o trabalho feito por negros. Muito bem. Você precisa fazer a leitura do crédito. Portinari, café, 1935. O Portinari é um dos principais artistas que vão se destacar na Semana da Arte Moderna. E o Portinari, ele se destaca a trabalhar uma leitura crítica do mundo, principalmente do mundo do trabalho. Você vai prestar atenção o tamanho dos pés. Você vai perceber propositalmente o tamanho das mãos. De tanto caminhar e de tanto trabalhar, os meus pés e minhas mãos são desproporcional. Valoriza a imagem. Aqui vem o texto. Diferente de outras bancas, ler o texto, grifar o texto é importante. Cada professor com a sua loucura. Qual é a loucura do Pantoja? A minha loucura, moçada, é que você faça a leitura do texto e grife, ok? Porque quando eu faço a leitura do texto e grifo, eu não preciso ler 2 vezes. Vamos lá? A utilização em massa do trabalho assalariado representou a primeira fase de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. A formação do mercado de trabalho assalariado adquiriu um ritmo muito mais intenso no país depois da falência definitiva do sistema escravista. Opa! Eu estou dizendo que a vinda dos imigrantes, que trazer o imigrante se tornou algo muito mais intenso quando eu sei que o trabalho escravo ele está entrando na falência. Isso tem a ver, já falamos 6 vezes, com a Lei Eusébio de Queiroz. Na análise desse processo, salta à vista o fato de que, na região de desenvolvimento mais intenso, Sudeste, praticamente até a década de 1930, a mão de obra assalariada era recrutada preferencialmente entre os imigrantes. Atenção! Nós não estamos mais utilizando
o trabalho escravo. Nós estamos utilizando preferencialmente o imigrante. Embora já houvesse, desde as últimas décadas do século XX, um grande contingente potencial de trabalhadores assalariados construído por brasileiros natos. Qual é a discussão do texto? Primeiro era o trabalho escravo, entrou em decadência. Você vai perceber que o texto diz que, mesmo tendo brasileiros natos, nós vamos utilizar o trabalho imigrante. Então, nós vamos dar preferência ao trabalho imigrante. Beleza. Fez a leitura? Até que enfim, Pantoja, vamos para a questão. Nota que a Sesgran Rio, ela já vai trabalhar com questões que as alternativas não são tão longas. Comando, gente, 80% do acerto já está nas suas mãos. Você sabe o conteúdo, você interpretou o texto. Quais são os 20%? Olha o comando. Uma explicação para a importação de imigrantes é que o contingente de trabalhadores brasileiros natos era uma reserva potencial e não real, representando um grupo com... A explicação para a vinda dos imigrantes é justamente que o número de trabalhadores natos era uma reserva potencial e não real, representando um grupo com... No Brasil, existiam brasileiros natos? Sim. Eles eram trabalhadores potenciais? Sim. E porque nós vamos continuar utilizando o imigrante? Pantoja, alternativa A. Ausência de hábito no trabalho agrícola. É um mito, né? Existe um mito de que os trabalhadores brancos nunca pegaram na enxada, de que eles não tinham esse hábito. Atenção, desde o período colonial, além do trabalho escravo, você tem sim no Brasil trabalhadores assalariados, em menor número, mas tem. Então, não é porque ele não tinha hábito. Brancos, camponeses, população pobre, sim, pegava e trabalhava. Elimina a alternativa A. Incapacidade moral para o trabalho livre. Outro mito. O branco, ele não quer trabalhar porque trabalho é coisa de negro. Ei, moço, tu estás com fome, tu tens uma necessidade danada. Tu tens essa preocupação com moral? É claro que não. Alternativa C. Quantidade insuficiente de trabalhadores diante da expansão da cafeicultura. Notem que o mapa que eu mostrei para vocês, o Brasil, principalmente na região sudeste, está expandindo. Se o café dá dinheiro, eu quero produzir mais café. Qual é o problema? Eu quero utilizar a mão de obra de brasileiros natos? Sim. Só que a quantidade é uma quantidade insuficiente. Nós estamos produzindo café cada vez mais. A quantidade de brasileiros natos era uma mão de obra potencial? Era, mas ela não era o suficiente.
E é por isso que nós vamos trazer os imigrantes. Beleza? Alternativa D, capacidade de organização para a reivindicação de altos salários. Atenção, a organização dos trabalhadores, ela vai acontecer, mas lá no século XX. E essa organização dos trabalhadores será nas fábricas. Nas fábricas, sindicato, o pensamento anarquista, o pensamento socialista, lá no século XX, nós vamos ter essa capacidade. É preferência para ocupação na atividade urbana. O que é que a ETA está dizendo? Que os trabalhadores natos não querem o campo. Que os trabalhadores natos, o que é que eles queriam? O trabalho urbano nas cidades. O que é que eu vou ler no comentário? O professor Pantoja levou quase meia hora para resolver uma questão. Moço, mocinha, o que nós estamos fazendo? Eu estou mostrando para vocês que uma questão como essa, que não é uma questão fácil, ela exige todo o conteúdo que eu discuti com vocês anteriormente. Além de discutir todo o conteúdo, você percebeu que se eu não ler com atenção o comando, eu não vou entrar na lógica da SES Gran Rio. Beleza? Então, é muito importante que você se habitue a contextualizar e que você treine e que você entenda como esta banca trabalha. As outras questões também são da banca SES Gran Rio, nível médio. E as outras eu vou ser muito mais prático, porque o concurseiro, ele quer prática. Valeu? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela vai trabalhar principalmente sobre as constituições no Brasil. Se você olhar o edital, ela vai exigir que você tenha a compreensão de todas as constituições. Eu vou colocar mais lá para frente para vocês algumas videoaulas bônus que eu vou discutir cada uma das constituições. A de 1824, a de 1891. Muito bem, o que interessa para o Pantoja agora é a nossa primeira Constituição Republicana. E a primeira Constituição Republicana é a de 1891. Ainda que essa primeira Constituição da República representasse avanço adaptado à recém-proclamada, alguns privilégios continuaram a existir. Atenção, nós devemos entender que no período do Segundo Reinado, você vai ter grupos, principalmente no setor urbano, que vão desejar o fim da monarquia. E esses grupos que desejam o fim da monarquia, eles começam, atenção, a trazer determinadas ideologias. Positivismo, liberalismo e jacobinismo. A nossa primeira Constituição do período republicano, ela vai ter características do positivismo, liberalismo e jacobinismo. Isto é importante para vocês. Disse que eu não ia perder tempo. Olha o resumão da Constituição de 1891. Este slide é da tua videoaula. Constituição de 1891. Primeiro,
separação entre igreja e Estado. Você já estudou, você já ouviu as questões. Você tem a questão religiosa, a questão militar e a questão abolicionista. A Igreja Católica, percebendo que a monarquia está levando farelo, a igreja começa a se afastar de Dom Pedro. E aí você vai ter várias críticas da igreja ao governo de Dom Pedro. Até porque a igreja não aceitava que grande parte das pessoas que estavam ao entorno de Dom Pedro fossem maçons. E o próprio Dom Pedro era maçom. O que é que a igreja queria? O fim do padroado. Porque o padroado era a igreja sendo controlada pelo Estado. Beleza? Olha o que acontece com a Constituição, separação entre igreja e Estado. O Estado brasileiro, desde 1891, teoricamente, seria um Estado laico. Sabemos que não. Nós podemos casar tanto no civil quanto no religioso. Não há a obrigação, como existia antes, do casamento religioso. Ensino leigo. As escolas não necessitam e elas não estarão agora sob o controle da igreja. Liberdade de culto. Eu agora posso cultuar o que eu acredito fora de casa. Atenção, a Constituição de 1891, ela vai passar por uma discussão sobre cidadania. Quem é que terá o direito de votar e ser votado? Olhem a contradição. Dentro da Constituição de 1891, ela diz que todos são iguais perante a lei. Opa! É uma característica do pensamento jacobino. Mas a Constituição de 1891, ela coloca algo extremamente complicado. Primeiro, o voto, ele é direto. Ou seja, você escolhe o representante. Mas o voto, ele é o quê, meninos? Aberto. Você já estudou o voto do Cabresto. O voto sendo aberto, você, ao votar, vai colocar teu nome. Quem faz a contagem do voto sabe quem você votou e eu posso te pressionar. Atenção, quem poderia votar? Homens acima de 21 anos, alfabetizados. Votavam homens acima de 21 anos, alfabetizados. Ei, moço, ei, mocinha, quem não pode votar? Mendigos, mulheres, analfabetos, religiosos e soldados que estavam no serviço obrigatório. Ou seja, a Constituição de 1891, ela restringe o voto. E aí, nós vamos para a questão. Opa, lá vem o texto. A Constituição que vigorava no Império, a Constituição que vigorava no Império era de 1824. A Constituição que vigorava no Império tinha marcas de um outro tempo, características que não cabiam mais na República e deveriam ser superadas. Era o voto censitário. Nesse sentido, a principal mudança ocorrida foi o fim do poder moderador. A primeira Constituição republicana, a de 1891, abolia essa característica da antiga Constituição e determinava a existência de apenas 3 poderes. Quais são os 3 poderes? Executivo,
legislativo e judiciário. Para além disso, estabelecia também que os representantes dos dois primeiros seriam eleitos por voto popular e direto. Olhem como fica mais fácil. Seis Gran Rio, o ano dessa primeira Constituição republicana e um conjunto de aspectos restritivos ao direito de cidadania presente nessa lei maior são, respectivamente, atenção, eu quero o ano. Não adianta, moço, se você estudar, se você não ler a palavra respectivo. Então, primeiro, o que é que eu quero? Eu quero o ano. Qual é o ano dessa primeira Constituição? O ano dessa primeira Constituição é 1891. Se você leu a palavra respectivo, primeiro ano, beleza? Só pode ser alternativa D. Diretão, moço, não perde tempo. Agora tem, né? Aspectos restritivos. Qual é o aspecto? Não votam mulheres, não votam analfabetos, nem votam militares de baixa patente. Então, eu preciso, quando ler a palavra respectivamente, primeiro é o ano. E o que é o que, pessoal? Restritivo. Beleza? De novo, leva um tempinho para contextualizar, mas você percebe que de tanto você praticar, você faz isso em menos de 3 minutos. É por isso que vale muito a pena a nossa aula ao vivo, porque eu vou estar fazendo exatamente isso e você está no chat comemorando que acertou ou tirando as dúvidas. Beleza? Vamos para a terceira questão. Mais praticidade. Você já leu aqui A e B. Ação Integralista Brasileira. A e B é um partido fascista. Olhem o lema da A e B: Deus, Pátria, Família. Então, quando você lê A e B, é um partido criado por Plínio Salgado, e a A e B, ela tem muitas das características do nazismo e do fascismo. Nazismo alemão, fascismo italiano. Quando você lê o Estado acima de tudo, acima dos teus interesses, acima dos teus objetivos, aceita. Quando nós colocamos Deus, qual é o Deus? Católico, apostólico, romano. Se não for esse, está errado. A pátria, servir a pátria, obedecer a pátria e a família cristã. A e B é um partido de características da burguesia, altíssimo funcionário público e de militares. Para combater a e B, você vai ter a criação da ANL, Aliança Nacional Libertadora. A ANL é um partido pró-democracia, que tem socialista, comunista, militar, os mais diversos grupos. Beleza? No teu edital tem uma atenção muito grande sobre Getúlio Vargas. Lembra que tanto a e B quanto a ANL são partidos presentes no governo de Getúlio Vargas. A ANL será fechada, perseguida no governo de Vargas, e a AIB, em determinados momentos, será aliada de Getúlio Vargas. Beleza? Olha, coisinha boa. Vamos ler o texto sem perder tempo. Desde
que o jornal integralista, se é integralista, já coloca na prova, mocinha, A e B. Desde que o jornal integralista, a ofensiva estampara as primeiras convocações para o evento na Praça da Sé, esquerdistas dos mais variados matizes, ANL, idealizaram contra a manifestação combinada propositadamente para o mesmo dia, outubro de 34. Se é outubro, é Vargas. Se é outubro, é Vargas. És amigo da liberdade? Queres que o Brasil marche para a paz e o progresso? Repugna-te o crime e a bandalheira? És amante da arte, da ciência e da filosofia? Pois então, guerra ao integralismo com todas as suas energias. Incitava um panfleto da Federação Operária de São Paulo, de orientação anarquista. Muito bem, atenção. O embate previamente anunciado entre esquerdistas e integralistas foi fatal e ocorreu no governo de que presidente? Você leu 1934 e você já viu que neste período eu vou ter embates entre os integralistas, fascistas e os esquerdistas. Não dá para você pensar duas vezes. Getúlio Vargas. Professor, vocês falam tanto da Sesgran Rio, que é uma banca que precisa ter, né, atenção, questãozinhas jararacas, traiçoeiras. Mas entenda, você, para poder marcar a alternativa B, teria que ter conhecimento sobre a IB, a ANL e também entender o contexto do governo de Getúlio Vargas. É fácil? Ótimo. Para você que tem o conhecimento como um todo. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Olha só, questão de número 4, beleza? Aí eu coloco para vocês, tá? Faz o seguinte, moço, vou afastar aqui. Deu pause. Presta bem atenção. Consequências do milagre econômico. Você precisa te habituar a ler as imagens. Aqui você tem, eles gastam e nós pagamos. Políticos e empresários gastam e quem paga é o Brasil. Atenção, quando você lê, moço, milagre, estamos falando em milagre econômico. Se nós estamos falando em milagre econômico, ditadura civil militar. Ditadura civil militar de 1964 até 1985. Jogo rápido. Foi criada no Brasil uma estratégia de que o Brasil deveria crescer economicamente o mais rápido possível. Primeira questão, o Brasil vai pedir dinheiro emprestado. E este dinheiro emprestado, olhando para cá, ele vai acarretar numa dívida externa. Ei, moço, quando os militares assumiram o poder, a dívida externa no Brasil era de 3 bilhões de dólares. Em 1981, a dívida externa do Brasil era de 62 bilhões de dólares. Olha a loucura. O que era o milagre econômico, o Brasil vai pedir dinheiro emprestado, beleza.
Com esse dinheiro emprestado que o Brasil vai pedir, ele vai investir em alguns setores, isso foi importante. Só tem um detalhe: esse rapazinho aqui, chamado Delfim Neto, ele diz que um dos problemas dos preços subirem é o aumento de salário. Olha a loucura. O Delfim criou essa praga, que a inflação ela está diretamente relacionada ao aumento de salário. O salário do trabalhador era aumentado mensalmente, não aumenta mais. O salário do trabalhador, ele será eleito anualmente. Se a inflação, no cálculo deles, deu 30%, aumenta o salário do trabalhador em 13%. Ou seja, se o trabalhador ganha menos, ele vai ter que trabalhar mais. É o que acontece com você hoje. Então, no momento em que os militares assumiram o poder, a nossa dívida externa aumenta, olha os números, e o trabalhador, ele vai ter que passar mais tempo na empresa, porque ele está ganhando cada vez menos. Vale a pena dar o pause e ler essa imagem, beleza? Vamos lá? Atenção! Questãozinha 6, Gran Rio. O regime militar assumiu a direção do país em 1964, com uma postura tecnocrática modernizante. Apesar das críticas ao nacionalismo econômico do governo deposto, o novo regime manteria um discurso desenvolvimentista, comprometido com a retomada do crescimento econômico. Outra linha de críticas é aquela dirigida contra o autoritarismo na implementação das transformações institucionais. Criticava-se todo um projeto voltado ao fortalecimento das grandes empresas e ao aprofundamento da desnacionalização da economia. Resumindo, o Brasil, no governo dos militares e civis, vai crescer? Vai, porque o Brasil vai trazer dinheiro emprestado. Só que esse dinheiro emprestado não são para as indústrias nacionais. Só que esse dinheiro não é para ajudar as pequenas empresas, são as grandes empresas, a Volkswagen e assim por diante. Então, nós vamos ter um crescimento aparente. Quando o Brasil não conseguir mais dinheiro emprestado, o milagre econômico vai explodir. Beleza? Atenção! Banca 6 Gran Rio. Nesse contexto do milagre econômico, da dívida externa, do desemprego, nesse contexto, o regime ditatorial promovia perversa distribuição de renda, com redução da dívida externa, com o que é que eu estou colocando para vocês? Não há uma divisão de renda. Uma minoria enriquece, enquanto uma maioria é explorada. Alternativa A, redução da dívida externa. Te mostrei que não houve redução da dívida externa. B, enfraquecimento dos grandes oligopólios. O texto diz lá que os oligopólios estão crescendo. C, ruptura do modelo capitalista. O texto está dizendo que nós temos uma dependência, porque todo tempo você pega dinheiro emprestado. D, aumento da exploração da força de trabalho. Se eu ganho menos, eu trabalho mais. Notem
que nós temos uma fala completamente errada. O brasileiro não gosta de trabalhar, que no Brasil se trabalha menos que outros países. Moço, faz uma pesquisa e você vai ver que o Brasil é um dos lugares do mundo com maior carga horária de trabalho. Por que não pode ser queda acentuada da taxa de crescimento? O Brasil vai ter um crescimento no produto interno bruto? Vai. A questão não está discutindo isso. A questão está mostrando que no período ditatorial não havia uma distribuição de renda adequada. Beleza, gente boa? Você nota que nessa questão, se eu ler o texto antes do comando e grifar, você tem como acertar. A banca, ela exige interpretação, ela exige contextualização. Vem comigo, moço. A ditadura militar teve duração de 21 anos. De 31 de março de 1964 a 15 de março de 1985. Foi o mais longo período de supressão das liberdades políticas na história republicana do Brasil. O teu edital exige que você compreenda que de 1964 até 1985 nós vamos perder vários direitos. Direito de eleger presidente, direito de eleger deputado, senador, direito de expressão, direito de liberdade. Você pode ser torturado, você pode ser morto. Então você que está assistindo a minha videoaula no YouTube, você tem que entender que hoje, com todos os problemas, você tem o direito de se expressar, você tem o direito de dizer não concordo, você tem o direito à democracia, beleza? Importante para vocês, nós vamos ter na ditadura civil-militar os atos institucionais. E esses atos institucionais são decretos criados pelo presidente da República. Entre esses atos institucionais, você vai ter o mais discutido, que é o ato institucional número 5. O ato institucional número 5, ele simplesmente suspendeu todas as garantias que hoje você possui. Você não tem o direito de responder o crime em liberdade. Não existe mais habeas corpus. O presidente, ele poderia caçar todos os seus inimigos políticos, todos que defendiam a democracia, todos que defendiam o direito de falar. O presidente poderia caçar e aposentar funcionários civis e militares. Censura rigorosa à imprensa. Você não pode publicar. Você vai ter espiões. Você vai ter o Serviço Nacional de Informação censurando jornais, revistas, filmes. É um ponto muito bom para a gente discutir. Mais de 10 mil pessoas presas, fora as outras que foram torturadas. Mesmo com toda essa repressão, estudantes, cientistas, advogados, militares, a população, ela vai dizer não à ditadura e ela vai reagir das mais diversas formas. Uma que nós vamos ver sempre é a passeata dos 100 mil. Coloquei aqui um textinho, tá? Em março de 1968, no Rio de Janeiro, em plena ditadura civil-militar, a polícia vai invadir um restaurante universitário chamado Calabouço. Os estudantes estavam reclamando porque a reforma não era concluída e no calabouço o valor
do alimento era mais em conta. Os policiais, como era de costume, entram em confronto com os estudantes que estavam protestando e mataram com tiro a queima-roupa o estudante Edson Luiz de Lima Souto. A partir deste momento, você vai ter uma série de manifestações, mesmo com a censura, você vai ter manifestações internacionais sobre o assassinato covarde. A repercussão, ela é tamanha que os militares permitem que haja o protesto. E aí você vai ter uma passeata, que essa passeata não é apenas pela morte, mas mostrar que existe uma ditadura, que existe uma selvageria que deve ser combatida. E moço, e mocinha, como é que é cobrado na tua prova? Cés Gran Rio, o ano de 1968 foi um ano extremamente emblemático desse período, porque nesse ano aconteceu o seguinte conjunto de episódios. A 1968. Então, a extinção dos partidos políticos. A extinção dos partidos políticos, ela não ocorre em 68. A decretação do AI-1 também não ocorre em 68. Castelo Branco também não toma posse em 68. Isso é 64. B. A posse do presidente Costa e Silva, a decretação do ato número 2 não é em 68. C. A posse do general Geisel, o início da abertura lenta e gradual. A abertura lenta e gradual é a partir de 77, 79, ok? Não é em 68. 68, nós temos um livro que é um ano que nem acabou, é um dos anos mais violentos. D. A marcha dos 100 mil, o fechamento do Congresso e a decretação do AI-5. Cés Gran Rio coloca um texto, mas ela quer saber se você entende em que momento foram decretados os atos institucionais. E o fim do milagre econômico. Ei, moço, o fim do milagre econômico é a partir de 73, 77, quando você vai ter a crise do petróleo. Beleza? Então, sabemos qual é a alternativa. Muito obrigado. Estou me apresentando, professor Antônio Pantoja. Nós vamos estar juntos, moço e mocinha, valendo rumo à tua aprovação. Nós trabalhamos e muito com a banca, muitas videoaulas já estão gravadas, estamos estudando para fazer videoaulas de acordo com o edital. Coloca aí, meninos, ei mocinha, gostei, ei moço, valeu. Coloca sugestões, dê o seu like, coloca para a gente gravar novos vídeos, compartilha com os teus colegas. Tem algo que eu vou dizer para vocês. A aprovação é a sua verdade. Valeu!